Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Este é o nosso segundo evento da Abimapro, né, ao longo de 2026. Então, eu quero agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer a Timbro, a pessoa da Bianca, por ter oferecido esse espaço novamente, né, porque acho que esse é o terceiro ano, ou terceira vez que a gente faz um evento aqui. Ela sempre capricha mais ainda. E aí, Bianca, desta vez, a gente resolveu te dar uma lembrança. Obrigada a vocês. Aqui tem um cartãozinho. Eu sei que você é da diretoria, mas essa é da diretoria executiva, não é da diretoria que você faz. Por isso você não assinou. Bem, então, aproveitando, né, que eu mencionei a Bianca. Bianca, gostaria que você fizesse a abertura, fizesse a sua apresentação, porque é muito importante essa apresentação que a gente alinhavou para você apresentar, porque é um momento exatamente, e o tema deste fórum é um complemento, né? Nós, na verdade, vamos fazer um complemento daquilo que a Bianca vai começar apresentando aqui, sobre a maior dor que nós vivemos neste momento, ok? Então, muito obrigada e... Gente, boa noite. É sempre um grande prazer ter todos vocês aqui. Né? A gente é muito engajado na Abimapro justamente porque a gente acredita que esse movimento ele é muito importante, não somente dentro da associação, mas das empresas para a associação, porque os grupos, as ideias, as ajudas, elas têm que ser mútuas e a gente se unindo, as coisas crescem e melhoram. E vou aproveitar a deixa da Neide aqui. Eu fiz uma palestra ontem à noite, eu parei de fazer 00:30. Aí eu fui no salão, né, para receber vocês, lógico. No caminho eu mudei a palestra toda na minha cabeça. Então o que está no slide não é exatamente o que eu vou falar. A Luiz Helena trazendo faz isso, sabe? Ah, é? Não, ela monta, não alguém monta a palestra para ela e quando chega na hora ela não fala nada do que está lá. Então se não ficar muito coerente o que está escrito aqui com o que está sendo apresentado, então vocês se relevem. A Neide acabou de julgar uma pergunta. Qual que está sendo a dor do momento? Ela falou assim, nós vamos falar sobre ela. Qual que é a dor do momento? É ajuste. Essa daí está sendo uma dor geral de todos nós. E a gente vive um momento de tanta tensão que esses ajustes estão vindo no momento que o povo está com menos dinheiro. Nós estamos vivendo uma inflação global, situações que realmente faz com que as empresas, os profissionais, tenham que sair da caixinha. Aquele famoso olhar por outro ângulo. Bianca, como que a gente faz isso? Isso é fácil? Lógico que não. Então, a gente não estaria aqui numa quarta-feira, né, 18:30, a gente podia já estar indo para casa. Nós estamos aqui nesse debate justamente porque a gente precisa mudar a forma de fazer as coisas. Porque quem continuar fazendo igual a fazia há um ano atrás, já não vai dar certo. Não é coisa de antigamente, não. Estou falando de ontem. Aí as pessoas estão me perguntando, Bianca, como é que estão os negócios para vocês? Né, com esse negócio do petróleo, está tudo aumentando, o frete aumentando. Como que está o trabalho dos importados? Aí eu respondo que meu time está aqui, ó. A gente nunca trabalhou tanto. Só aqui, né? Todo mundo aqui chega aqui no outro dia. Por quê? Os importados, a marca própria, virou sobrevivência. Virou sobrevivência. Quem não adotar a estratégia com outro olhar de inovação, buscar o que é diferente, trabalhar com uma opção estratégica, em vez de ficar só achando que margem é negociação, que não é mais. Você negociar um bom preço não significa que você vai ter uma boa venda na sua gôndola. Já acabou, isso está no passado. O presente está ligado a uma estratégia muito mais complexa. Até porque o movimento de compra mudou. O seu consumidor, que entrava na sua loja procurando alguma coisa, hoje ele vai na loja
para poder validar o que ele já sabe, o que ele quer. E muitas vezes ele está indo na sua loja só para poder saber que o que está na internet é aquilo mesmo que ele vai comprar, mas ele vai comprar da internet. Ele já tomou a decisão de compra. Se o seu preço não estiver melhor, e esses consumidores somos quem? É eu, é você. A gente está tendo esse comportamento, né? Então, a estratégia da marca própria, a estratégia do importado, não somente no varejo, no distribuidor, mas também dentro da indústria. Nós vivemos um momento que o Brasil, além do trabalho e situações globais, o Brasil também tem suas particularidades políticas, estruturais e agora trabalhistas. Todo mundo reclamando, não tem mão de obra. Não tem costureira, não tem vendedor, não tem o pessoal do armazém, não tem o pessoal da reposição. Onde que está esse povo? Uber, marketplaces, entregas de Mercado Livre. Para que eu vou trabalhar em uma loja, às vezes, para ganhar X, se eu posso trabalhar no marketplace, sem patrão, sem hora, e às vezes ganhar até mais. Então, a mudança não é só de quem compra, é de quem trabalha, mas quem compra é aquela pessoa que trabalha ali. Então, o consumidor, ele está com uma visão estratégica de compra diferente do ano passado. Nós estamos. Eu entrei dentro de uma loja, eu estava no aeroporto, tinha tempo para poder comprar, e aí o pessoal olha para mim e fala, ela é vaidosa, né? Passei em frente à Premier, sabe? E eu não queria comprar nada. Aí o cara falou assim, não, olha que cheirinho bom, tal, passou na minha mão. Aí eu cheirei assim, falei, nossa, que bom mesmo, né? Eu falei assim, eu preciso ir ali, eu volto. E eu voltei. Eu saí de lá com uma máquina rejuvenescedora que tem em clínica de estética. O cara conseguiu me vender uma máquina e eu não ia nem entrar por causa do creminho. Então, assim, a mudança de decisão, o que eu fiz? Na hora que eu decidi comprar a máquina, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei na internet, eu fui ver se aquilo que estava me vendendo era verdadeiro, se o preço da internet era melhor. Eu perguntei para o ChatGPT se os resultados eram aquele. Eu questionei o cara inteiro na frente dele e bateu. Eu falei, caramba, eu vou comprar isso. Isso vai me reduzir custo na dermato. Então, assim, é uma decisão completamente do que a gente tinha anteriormente, porque se na internet não tivesse confirmado, eu não teria investido daquela forma. E voltando aqui para o nosso tema, quando você fala da jornada do produto, ele não começa na loja. Não começa na loja. Ele começa muito antes. Ele começa na estratégia que você quer colocar na característica do seu produto. Qual é a cara do seu produto? Quem é o seu consumidor? Por que o seu consumidor compraria o seu produto se ele hoje não é fiel a nenhuma marca? Não está sendo fiel. Ninguém está sendo fiel. Você está sendo fiel? Eu não. A gente vai por beleza, por preço, por tratamento. O omnichannel é fato. Um outro caso que aconteceu comigo, eu estava num evento de moda, e aí eu fiquei impressionada com a beleza de tudo. Sabe como é que eles vendiam as roupas? Fazendo as clientes sentirem modelos. Eles contrataram um rapaz de foto, de videomaker, pedia para as pessoas experimentarem a roupa, que eu vejo isso aqui, ó, combina com você bonito. Você fazia uma foto. Você fazia a foto, fazia o clipe, te postavam na rede da pessoa, aí você vai falar que não vai comprar? Aí na hora que você vai pagar, você fala assim, posso dividir quantas vezes, né? Então a experiência que aquela marca gerou no cliente fez com que ela comprasse, porque no mundo convencional talvez ela não compraria aquele produto, naquele preço ou naquela situação. Foi toda uma circunstância que é o que o varejo precisa trabalhar dentro da sua estrutura. Quem fica com arroz com feijão não vai conseguir perpetuar. Não vai. Porque ninguém quer comprar arroz com feijão mais. O povo está tomando canetinha. Que também mudou
que também mudou o padrão de consumo das pessoas. Isso está, inclusive, nas informações de mudança de comportamento de consumidor. As canetas, elas vieram, as bets, a IA, as entregas fáceis do marketplace. Por quê? O que a caneta faz? Te emagrece, te deixa mais saudável, mas tem menos dinheiro para outras coisas, você come menos. Então, o varejo inteiro alimentar, falando que nunca vendeu tão pouco arroz, feijão, macarrão, óleo. Né? Então, assim, essa mudança, quem não está antenado, na hora que perceber, a coisa já mudou completamente. Estratégia de marca própria não é mais negociação, igual eu falei. Isso não vai definir mais a sua margem. Vai definir a estratégia que você está colocando, de inovação, fornecedores, produto. E você tem que sair do quadrado do Brasil. Gente, a nossa indústria está sofrendo. Está sofrendo tudo isso que está acontecendo. Todos nós aqui sabemos. Então, para a gente conseguir algo diferente, a gente tem que olhar para fora. E muitas vezes as tendências que começam na Europa, nos Estados Unidos, daqui a pouco chegam aqui. E quem tem que estar atenado ao que está acontecendo lá, chega primeiro. E aí você começa a criar uma identidade de exclusividade. Vou dar outro exemplo, a Life, a marca de roupa esportiva. Ela trouxe um tecido completamente inovador, emborrachado, extremamente confortável, que não marca a roupa íntima e que você vai fazer um agachamento e não vai ficar transparente. Gente, esse é o problema da nossa mulher com leg. Transparência, marcar, ficar aquela coisa e ainda te deixa toda, né? Tecido tecnológico, saíram na frente. Em poucos anos, o que a Life aconteceu com a marca e os produtos deles. Porque eles saíram, eles não estavam fazendo um produto de ginástica normal. Eles foram além e mudaram a estrutura. Então, qual que é o mindset que eu estou querendo deixar aqui? Temos que olhar para fora. E hoje a exportação, por mais que estamos com problema global, aumento de frete, aumento de matéria-prima no mundo inteiro, o nosso dólar está caindo. Então, na nossa balança, eu estou conseguindo manter os preços. Porque se o dólar também tivesse disparado, aí era o fim do mundo. Então, assim, nesse momento, não sei o que vai acontecer amanhã com esse dólar, quem pudesse se preparar o quanto antes, aproveite os momentos que estão oportunos. Porque o amanhã a Deus pertence, do jeito que está estável. Então, a gente antecipar o planejamento em momento de crise é muito importante. E a marca própria, querendo ou não, quando foi que ela explodiu? No momento de crise, na pandemia. Foi quando ela fez, principalmente no canal Farma. E nisso veio os demais em seguida. Então, não podemos ver o problema, a crise, como obstáculo. Quem vê diferente, muda. Então, como você muda, vai dar o diferencial no seu negócio e na sua estratégia. E o consumidor está atento a isso. Tem que trazer desejo, tem que trazer personalização, tem que trazer motivo emocional para a pessoa querer estar no seu negócio e com você. Né? Então, Neide, como a gente combinou que seria algo mais breve para a gente poder fazer bem a dinâmica, fica essa a minha mensagem, né? A marca própria como estratégia, como negócio, como fortaleza das empresas, o importado vindo para ajudar as indústrias, para ajudar o varejo, para ajudar o atacado. Contem com o time da Timbro. Nós estamos aqui desenvolvendo coisas muito grandiosas para os nossos clientes. E estamos muito felizes com isso. A empresa hoje possui 9 escritórios no mundo. Somos uma multinacional brasileira, podemos nos considerar assim. Com mais de 40 pessoas trabalhando conosco só na China, sendo que todos chineses. Então, isso faz muita diferença na negociação, no trato e tudo mais. Então, fico de portas abertas para quem quiser conhecer mais, quem tiver interesse. O time está todo aí, todo mundo empenhado, todo mundo com muita experiência. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.
outro dia nós conversávamos, nós fizemos um podcast, né? Precisamos pôr no ar. Às vezes, as empresas falam, não, mas a gente vai importar produto acabado. Não, não precisa. Dá para importar insumos, dá para importar. Então, a importação é um negócio muito bom, tanto para o dono da marca, quanto para o fabricante da marca. Porque nós precisamos abrir a nossa mente e entender que precisamos, sim, saber como importar insumos, saber como importar tecnologia, saber e aprender com quem já faz isso e tem expertise para isso, porque senão vai continuar fechado nesse mundinho aqui. Eu lembro, os empresários, eu falava, gente, nós temos que exportar, nós temos que exportar. Neide, dá muito trabalho. Não, exportar não é coisa para pequeno e médio, exportar é para grande. Cara, você exporta para Manaus? Ou não? Mandar para Manaus é pior ainda. Porque tem hora que aquele rio baixa, que não tem Cristo que faz ele levantar, e a mercadoria não chega. Ela chega muito mais rápido em Miami. Então, assim, sair da caixa, entender o quanto é importante essa questão de se abrir para a importação. E abrir para a exportação. Né? Exportar e importar. Os dois caminhos. É muito importante. Obrigada. E a Timber faz um trabalho muito bom. Ela tem empresa que ajuda ela, que é muito boa também, viu? Depois eu conto para vocês quem é. Mas vamos lá. Vamos, também não vou perder, né, Gi? né, Juliana? A minha chance de... Cadê a nossa apresentação? Bom, então, por que nós resolvemos que este fórum seria um fórum de oportunidades em tempos de crise? Como que as marcas próprias ganham força? Bom, primeiro que, historicamente, no mundo todo, a marca própria sempre cresceu. As maiores curvas de crescimento foram em crise. Graças a Deus, de vez em quando tem uma e a gente cresce bastante. Porque todas as crises. Quantas você conhece, mais ou menos, que o Pão de Açúcar, onde você trabalhou, né? Várias. Todas as crises a gente crescia lá 2 casas decimais, né? Quem está há bastante tempo no mercado sabe disso. A gente sempre adorou uma crise, né? Então, a Bianca começou falando, pô, que bom que nós estamos crescendo. É isso mesmo. Quem cresce quando o jogo vira? Quem cresce quando o cenário econômico muda? Quem cresce em tempos difíceis para o mercado? É isso que a gente vai discutir. Porque o que eu quero dizer para vocês... Pode passar? É que... primeiro vamos falar um pouquinho de definição, porque, assim, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa algumas palavras, inclusive marca própria. Então, vamos às definições. Pode passar. Fórum. Isso aqui é um fórum de negócios, né? O que é fórum? É um espaço físico. A gente não está fazendo virtual, tá? A gente está gravando e depois vai colocar no nosso canal. Destinado ao debate, troca de ideia e discussão. Isso é fórum. É exatamente o que a gente veio fazer aqui. O que é negócio? Uma atividade que gera lucro. Tudo bem, tem associações. Teoricamente, elas são sem fins lucrativos, né, Roberto? Mas as empresas precisam ter lucros, porque quando o dono da marca ou quando o fornecedor do dono da marca não tem lucro, um dos dois vai dizer, muito obrigada, senhor, foi um prazer. Até logo. Eu prefiro não quebrar. Né? Vamos para o próximo. Geopolítica. Quantos de vocês, por favor, levanta a mão mesmo, quantos de vocês ouviu falar sobre geopolítica nos últimos 6 meses? Todo mundo, né? Vocês sabem exatamente o que é? Sabe exatamente o que é? Porque geopolítica, de uma forma muito simples, muito, é o estudo das relações de poder. De poder. Entre estados, territórios. Eu me lembro de uma palestra que o Paulo Guedes deu, há alguns anos atrás, onde ele dizia, na geopolítica, no novo mundo da geopolítica, o Brasil tem tudo para liderar. Hoje, eu digo para vocês, no mundo da geopolítica, o Brasil tinha tudo para liderar. Tinha. As influenciam estratégicas políticas, econômicas e militares, que também vocês devem estar ouvindo, porque a guerra, porque a bomba, porque... Enfim, tudo isso é cenário internacional.
Não tem nada a ver com a gente. Então tem, né? Se o barril do petróleo sobe, tem. Imaginem na guerra. Imaginem com essa dificuldade que a gente está, do canal que fecha, canal que abre. Aliás, eu fiquei muito feliz de saber que o produto da China, quando ele vem para cá, que a Timbro, a Bianca me dizia hoje, vem por outro canal, né, Bianca? Vem por outro canal, não vem por lá. Por lá vem petróleo. E aí eu me lembro que a gente era... Não teve uma comemoração que nós viramos independentes de petróleo de fora? Porque nós tínhamos petróleo suficiente? Eu tenho 67 anos, eu quero saber quando é que eu vou parar de ser enganada. E cada vez que chega uma crise, eu descubro que eu fui enganada, porque começa a aumentar tudo de novo. Crise. Momento de ajuste. Instabilidade. Momento de tomar decisões rápidas. Momento de decisão e mudança súbita. Por que será que crise ajuda a marca própria? Porque quando a gente está falando de decisão rápida, a gente está falando que na marca própria isso já acontece no dia a dia. Quando a gente está falando de decisão e mudança súbita, também a gente está falando que a marca própria já acontece muito rápido, porque é tudo muito rápido, o jogo é rápido. O fabricante com o dono da marca. Uma multinacional, isso é muito mais demorado. Pode passar. Bom, agora vamos falar só um pouquinho de priorização. A priorização, ela pode ter impacto, esforço e risco. A gente viu isso, inclusive, né, Roberta, esse final de semana. Quando que é essa priorização, quando é que a gente vai priorizar? Ela vai ser maior. Pode passar. Quando ela tem ela vai ser uma priorização alta, quando ela tiver maior impacto, menos esforço, menor risco. Quando que ela vai ser média? Quando ela tem maior impacto, médio esforço e menor risco. E quando ela vai ser menor? Baixa. Quando ela tem menor impacto, maior esforço e maior risco. Qual é a priorização ideal para a gente hoje? A alta. Sempre que a gente tiver maior impacto, menor esforço, menor risco, isso tem que ser priorizado. Estamos ainda lá na parte das definições. Pode continuar. Bom, a história diz o seguinte, pode passar. Vocês já ouviram essa frase? Eu vejo ela todo dia, eu faço parte de um grupo do Jorge Lima, né, que é o secretário de Desenvolvimento de São Paulo, e ele, cada vez que ele faz alguma coisa, ele fala, juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes. Sim, realmente, juntos somos mais fortes. Então, vamos lá. Em mares calmos, todos são bons marinheiros, né? Quando o mar está calmo, todo mundo é bom, não tem ruim. Não tem ruim. Já viram um marinheiro ruim em mar calmo? Joga para fora, porque o cara realmente é péssimo, né? Pode passar. A diferença entre preço e custo, a gente sabe exatamente qual é? A gente sabe? Porque juntos nós somos mais fortes. Se juntos nós somos mais fortes, a gente tem que saber exatamente o que a gente tem de diferença entre preço e custo. Tem preços baixos com custos altíssimos. Vocês já ouviram falar dos custos de não conformidade das indústrias? Já ouviram falar das perdas no varejo? Pois é. Já ouviram falar que cada centavo conta? Sabe de quem é essa frase? Cada centavo conta. Essa frase é do Lidl, um dos maiores varejistas alemães. O Lidl, ele sabia que para ele poder ter lucro e aumentar o seu lucro, não ia dar para quebrar e afogar o fornecedor. Ele tinha que olhar para dentro da operação dele. E dentro da operação dele, dizer para todo mundo, cada centavo conta. No Brasil, se a perda fosse um varejo, ela seria o quarto maior varejo brasileiro. Certo? Quem é do varejo sabe, né? O quarto maior varejo brasileiro. Quantos pés de alface está jogando fora? Ih, amadureceu a fruta. Ih, bateu o carrinho nesta caixa. Devolve para o fornecedor. A caixa amassou, devolve para o fornecedor. Quem tem indústria sabe o quanto recebe de devolução por manuseio errado, né? Lá no armazém, no CD.
Pode passar. Tudo isso aqui, gente, é em toda a cadeia de valor. Então, a gente vai ser mais forte, se a gente se juntar é mais forte, é. Se cada centavo conta nos custos de não conformidade da operação, dentro do fornecedor, na casa do fornecedor. Vocês estão medindo perda? Está bem customizado? Tem métrica de produtividade? Não dá para passar a conta para o cliente. Fornecedor, presta atenção. Acabou o mundo de passar a conta para o cliente. Não vai dar para passar mais, vai ter que resolver dentro de casa. Dono de marca, não vai dar mais para passar a conta para o fornecedor. Ele já foi esfolado até o final, já tá ali, ó, osso e pele. Tem que cada um fazer a sua lição de casa juntos para serem mais fortes, onde cada centavo conta, onde toda a cadeia de valor é olhada. Sabe como é que o Mercadona faz? Mercadona, a cada 2, 3 meses, vai lá no fornecedor, olha as métricas dele, pergunta se ele está bem, os preços tiveram aumento, os custos estão bem, está saudável, porque para ele interessa fornecedor saudável. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter competitividade. E quando o fornecedor dele está saudável, obviamente que o preço dele também é saudável. Óbvio. O cara tem um custo bom, o preço dele é bacana. Tudo é uma cadeia que caminha se respeitando, tendo respeito ao longo da cadeia toda. Não passando a bola para quem tiver. Pega aí, ó, nem sei quem é que vai pegar, mas alguém pega aí, porque eu preciso chutar para frente esse número negativo aqui, quero ver quem é que vai pegar. Agora é a hora. Estamos em crise. Agora é a hora. Pode passar. Sermos bons navegadores em mares fortes. Pode passar. Capazes de dar as mãos para atravessar a correnteza. Entender de fato o que é marca própria. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês, vivido por mim a semana passada, também vivi isso. Um cliente meu, eu faço projeto de marca própria para ele. E ele, nós estamos começando uma linha agora, se negociou, se fez auditoria, a formulação, inclusive a formulação é minha, a formulação de produto muito legal, a gente tinha, bom, enfim. Tudo pronto, ele me liga e diz, Neide, como é que eu vou fazer agora que ele quer aumento? Assim, mas ele que bom, ele quer aumento. Pô, que bom. Como que bom? Que bom. Porque se ele não tivesse pedindo aumento, significa que ele estava roubando a empresa. E você era, inclusive, conivente com o roubo, cara. Porque se o petróleo aumentou, portanto, se as resinas, que é monopólio da Braskem, aumentaram de 40% a 50%. Se papel aumentou de 40% a 45%. Se todos os insumos são em dólares. Apesar do dólar não ter aumentado, aumentou o frete. Vocês ouviram falar que aumentou o frete? Que custava 1.200, passou para 12.000? Né? Então, tudo aumentou. Como é que o fornecedor não vai aumentar? Que milagre ele vai fazer? Ele vai mexer no produto? Ele vai te entregar uma porcaria porque você não quer aumentar o preço? Porque o mais lógico é que ele queira aumentar. Não, mas eu não posso aumentar. Por quê? Porque a Unilever não aumentou ainda. Porra, então tá resolvido. Chama a Unilever. Chama ela aí. Né? Chama a Unilever e conversa com ela. Não, mas pra quê? Pra fazer a tua marca própria. Não, mas ela não quer fazer a marca própria. Então não traz ela pro jogo, porra. Só isso. Se ela não faz marca própria, ela não tá no jogo. Quem é o jogo? É você e teu fornecedor. Quando a gente desenvolveu, a gente não considerou os produtos da Unilever. Não brifamos ele. Nós brifamos Medium. Chama Minuano. A Minuano aumentou? Não, a Minuano aumentou. Então, desculpa, cara. Para que você pôs mesmo a Unilever no jogo? Você sabe o que é marca própria?
Tem ideia do que é marca própria? Se você não pensou na Unilever, quando a gente determinou qual era o preço que a gente tinha que pagar, qual era o produto que a gente tinha que ter, quando a gente fez todo o planejamento desse produto, todo o projeto, e a gente disse, tá ok, nossa marca é medium e a gente vai concorrer com este aqui, é esse que a gente tem que olhar. Porque daí você vai olhar na Unilever, porque você não quer aumentar o preço, a Unilever não vai aumentar o preço. Não vai. Ela não vai porque ela quer acabar com a marca própria e ela quer acabar com o fornecedor, pequeno e médio. E ela vai segurar a onda 2 meses. Sabe o que é? Ela não vai mandar o dinheiro para fora. Não sei se vocês sabem, né? Multinacional manda dinheiro para fora, né? O coitado brasileiro tem que ficar segurando a onda aqui dentro mesmo. Mas a multinacional manda dinheiro para fora. Ela não manda, mas ela investe. Ela investe em quebrar o pequeno e investe em acabar com as marcas próprias, que ela ama de paixão. As multinacionais amam as marcas próprias. Nós estávamos no Mercadona e o Jorginho, que é dono do Armazém Goiás, ele disse, eu não sei se você viu a pergunta que ele me fez, mas Neide, mas se eles têm 82% de marca própria, a multinacional não vende, então? Vende. Mas e o espaço? Sobrou 18%. 18% da gôndola? Ixi, daí ela custa caro, né? Aí a gôndola custa caro. Esses 18% custam uma fortuna. Você imagina 18% dividir numa categoria, vai, sei lá, uma categoria que todo mundo conhece. Lenço umedecido. Ou amaciante de roupas. Imagina você ter 18% da gôndola para dividir em todas as multinacionais ou nacionais grandes esses 18%. Imagina quanto custa. Pois é. Isso é marca própria. Marca própria é quando você tem a certeza absoluta que quem manda no seu desenvolvimento de marca é o chefe, encantado ou enamorado, que eu sempre confundo, enamorado. Que é como a Mercadona trata todo o projeto dele de marca própria. Não importa o que o presidente acha, o que a faxineira acha. Quem manda no negócio é o chefe. Chefe é enamorado. Ele decide. E eles, com certeza, não estão pensando no aumento de 10 ou 15 centavos que vai ter. E que eu não vou aceitar aumento. O fornecedor pode trazer, eu não vou aceitar. O fornecedor fala para o fornecedor dele, não, eu não vou aceitar. Quem aceita é o consumidor, gente, para. Quem aceita ou não aceita é o consumidor. Aliás, tem muita gente aqui. Marta, você lembra, né? Por que o Walmart foi embora? Lembra, né? Resolveram que o requeijão cremoso, que o fornecedor queria, 7 centavos de aumento, não podia aumentar, trocaram de fornecedor. Outro brilho, outro sabor, outra cremosidade, e o Walmart disse, vocês não entendem porra nenhuma de varejo, até logo eu vou embora. Por causa do requeijão, não, é que o requeijão foi a gota d'água para transbordar o copo. Porque já não aguentavam mais. E o requeijão foi assim, era o produto que mais vendia de marca própria. E os caras resolveram trocar o fornecedor por causa de 7 centavos. 7 centavos. Pode passar. Então, como é que a gente faz isso? Pode passar. Parar e estudar a melhor forma de alcançar o equilíbrio nos próximos 2 meses. Porque depois disso, a multinacional vem com um aumento legal. E aí é assim, ó. Você quer isso aqui, você vai comprar o omo por tanto. Você quer isso aqui, você vai comprar a fralda por tanto. Você quer isso aqui? E aí, os caras que gostam demais das multinacionais fiquem lá à disposição do que eles querem fazer e impor. Mas são só 2 meses, você vai segurar a onda 2 meses. Entender que a marca própria é um ativo que pode ter divórcio, mas que custa caro, custa. Assim como um divórcio, eu sei. Passei por 2 oportunidades. Custa caro. Custa muito caro. Então tem que pensar bem, né? Trocar o fornecedor e trocar o modelo, pararam para pensar no consumidor? Que não é só trocar. Pararam para pensar no consumidor? Sabe aquele cara, aquele chefe? Pode passar. O dono da marca pode ficar de 4 a 12 meses sem vender o produto na gôndola? O fornecedor pode ficar? Não, se ele não aumentar o preço, eu não vendo.
Eu não vou nem conversar. Se não aumentar o preço, eu não vendo. Tem muito fabricante que faz isso. Tudo bem, você pode ficar sem faturar de 4 a 12 meses até você achar um outro cliente que vai substituir essa venda, esse faturamento da tua fábrica. É casamento. Cada um tem suas dores. E aí é assim, né? Vamos junto. Nós temos uma correnteza. Que tal a gente ir junto, que a gente consegue atravessar o rio e não se perder no caminho e não morrer no caminho? Porque é exatamente isso a marca própria. E junto. Para os novos da marca própria, e a gente tem entrante dono de marca e entrante fornecedor, é assim, sabe? Não é só marca alma. Tem hora que sobe tsunami. Tem hora que tem uns negócios que você fala, cara, e agora? Então, para, pensa, chama seu fornecedor, chama seu cliente. A gente não dizia sempre que a marca própria tem pai e mãe? Porque pai e mãe é esse que na primeira crise resolve que vai se separar. E a marca própria fez o quê no meio disso tudo? Então, a gente vai fazer uma dinâmica de grupo. Essa dinâmica, a gente vai ter 4 grupos. Bem rápido, tá? São 10 minutos para vocês responderem algumas questões. Esses 4 grupos, o primeiro grupo, cada grupo tem um tema. E cada tema tem 3 perguntas. E aí, vocês vão se dividir em grupos e vocês vão discutir nos grupos e depois a gente vai ouvir o que esses grupos discutiram e aí a gente vai para o encerramento, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se é que existe crise, ela não está aqui dentro, porque tem um baita de um churrasco lá fora. Bom pra caramba, porque a Bianca é mineira. Mas assim a gente faz rápido. Porque assim, né, a Bianca fazia assim, mineiro não pode faltar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, italiano também não, você não me deixa faltar nada, porque senão há vergonha. Juntou... Eu não sei se vai sobrar comida pra caramba, mas de qualquer forma, eu vou só pedir um favor para vocês. Nós preparamos isso aqui para quem hoje está trabalhando no varejo e quem hoje está trabalhando em indústria fornecendo marca própria, porque senão não tem sentido as respostas. O restante, por favor, fiquem ouvindo e se quiser passar cola, se quiser estar junto, não tem problema, tá? Está todo mundo aberto a palpitar. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para discutir como é que a gente vai resolver esse negócio, como é que nós vamos sair desse trem aqui. Porque depois disso, a gente vai crescer. E vai crescer muito. Porque marca própria agora é moda. Porque marca própria é diferente das outras vezes, que tudo era mato e que a gente tinha que se matar para fazer, para convencer, para falar que tinha qualidade. Hoje não precisa mais. Não, o açaí está entrando em marca própria. Pô, vocês viram o Atacadão tem marca própria? Pô, Nides faturou 1,5 bi. Pô, pois é. Então agora é moda. Como toda moda, tem que tomar muito cuidado. Tem que saber fazer. Teve 2 diretorias de marca própria, de canais diferentes, que eu tive que conversar com o presidente da Vimapro e dizer, se aquele cara do alimentar fizer o macarrão ruim, você não vai vender mais a tua marca. Deu para entender? Porque o que a multinacional vai fazer é pegar isso aqui, ó. Cadê? Tem aí? Celular? Vai pegar isso aqui, ó. E vai fazer pior do que fez com a R&D no final do ano. Com a Raia Drogasil, que teve que recolher todo o material dela. Porque no dia 23 de dezembro eles publicaram em Diário Oficial que a R&D tinha que recolher a marca Nides. Baita sacanagem, né? Daí não recolhe mais. Daí tem que recolher de novo. Eles não nos deixam em paz. Se o macarrão da marca XPTO tiver problema, sabe o que eles vão dizer? A gente avisou que a marca própria era porcaria, né? Vocês querem continuar comprando Nides mesmo? Se qualquer marca Canal Farma der problema, não vai vender marca alimentar. Porque nós estamos juntos. Porque eles querem acabar com a gente no mundo todo. Não é fácil fazer marca própria.
É uma tarefa árdua. É difícil. Eu falo para todo fabricante, cara, tenha juízo, atende a regulamentação. Vamos puxar a régua para cima. E já puxamos muito. E a gente segue puxando a régua para cima. Porque a gente tem desenvolvedores de marcas próprias que sabem o quanto é importante que esse fornecedor puxe a régua para cima. Né, Gi? Então, da mesma forma, a gente precisa alertar os entrantes com marca própria para ele aprender o que é marca própria, porque nós não admitimos mais fazer produto próprio. E nós não vamos admitir voo de galinha. Quem estiver achando que vai fazer porcaria para fazer da marca própria o voo de galinha, vai ser convidado a parar de fazer marca própria. É um compromisso que eu assumo com vocês. Faço questão de ir lá e falar para ele, dá para você parar? Você não vai fazer merda mesmo? Porque tem que ser assim. E você está balançando a cabeça, Marta, porque você já passou por várias. Há quanto tempo a marca própria, Marta? Mais de 20 anos. Pois é. Canal alimentar. Pão de açúcar, já foi vários. Foram vários, né? Vários. Martins, teve de tudo, né? Então, vamos fazer a dinâmica. Eu preciso de 4 grupos. Nesses grupos eu preciso que tenha dono de marca e fabricante. Tá? Para a gente poder discutir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jairo, sou da Fauna e Flora. Estou primeira vez aqui com vocês, é um prazer. Para quem você fornece? Nós fornecemos para algumas redes de farmácia, Canal Verde, distribuidores de Canal Verde, distribuidoras do Canal Farma, alguns canais alimentares também. O grupo é composto por mim, pela Marta, Eli, Loredana, Maurício e Júlia. Muito obrigado pela oportunidade de representá-los. E a primeira pergunta aqui, antes eu tenho 20 anos de varejo, agora estou do lado da indústria, então fiquei aqui um pouquinho de cada lado. Quais custos subiram mais? Né? Nós não nos limitamos aos que estavam ali e a gente entende que os custos, de certa forma, eles estão relacionados. Né? Um custo se conecta com o outro e as coisas vão se afetando de forma até mesmo uniforme. Então, nós elencamos como o primeiro deles o financeiro, né? Os juros elevados, eles tendem a ir aumentando custo de capital, de adiantamento de duplicata, de financiamentos, etc. O segundo, a mão de obra, né? Trazendo pressão salarial, baixa produtividade, falta de mão de obra, né? Aqui, antes da gente começar, todo mundo falando disso. De todos os segmentos que eu trabalho, eu ouço as pessoas falando de falta de mão de obra. E o Eli trouxe uma frase super interessante, que nós perdemos uma geração. Né? Então, acho que a gente vai agora ter que enfrentar isso e nós vamos ter que trabalhar em conjunto, como a Neide falou, unidos para a gente poder recuperar essa geração, para a gente ter um futuro pela frente. Logística, né? Elevação de custo de frete, pelo menos para a indústria, do nosso lado a gente está tendo inclusive dificuldade de fazer as entregas, nós estamos tendo que renegociar custo para poder fornecer a política comercial vigente. O cliente está atendendo o pedido mínimo, ele está fazendo tudo certinho, mas a dificuldade existe. E os insumos, né, uma combinação de todos esses fatores que eles acabam influenciando na produção. E aí a segunda pergunta, posso passar? Inflação afeta a margem? O quanto? Nós colocamos sim, sem dúvidas, né, a gente acredita aí que entre 5 e 10 pontos percentuais, mas há dificuldade da gente conseguir repassar tudo isso 100% para o consumidor. Né? A gente precisa fazer a negociação para a gente poder manter o negócio funcionando. O cliente, ele busca a opção, muitas vezes, fazendo trade-down em algumas categorias. Então, para o varejo é super importante estar atento a isso, porque se você não ajustou a tua estratégia, teu sortimento, você vai beber água, como a gente costuma dizer no varejo. Né, Marta? É isso que a gente fala.
Mas, de certa forma, também nós não podíamos deixar de falar que é uma excelente oportunidade para marcas próprias, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita atenção, mantendo qualidade dos produtos, né, como foi dito pela Neide no início, para que o cliente veja essa categoria de produto como uma excelente opção, levar para o seu lar, cuidar da sua família e desenvolver a categoria. E, por último, fatores externos, eles são mensuráveis? Nós entendemos que sim, com certa dificuldade de previsão, né? Eu acho que toda a área e toda a indústria, varejo, todo mundo hoje tem que saber que risco está no negócio todos os dias, mas ninguém tem bola de cristal. Então, a gente acredita que um bom planejamento ele pode amenizar, né, as intempéries, os sustos que a gente leva, e, em alguns casos, podendo transformar esses fatores externos não mensuráveis ou previsíveis em vantagens competitivas, né, como flutuação de câmbio, aumento de custo na cadeia, planejamento tributário, ruptura na cadeia. Por isso, importantíssimo a conexão entre indústria, varejo, distribuição, essa conversa acontecer, porque a gente acaba tirando vantagem disso, né, de certa forma. Você saber que determinado insumo vai faltar, fazer um aporte de capital e fazer estoque, né? Quem tem estoque acaba tendo venda, né? Ninguém vende o que não tem. E aí, nós também falamos que é por isso que é importante ter um parceiro como a Timbro ajudando a gente nessa previsão. Então era isso. Tinha um colega nosso no grupo. Valeu, obrigado, pessoal. Que você me explique uma coisa. Quando vocês decidiram que precisa negociar com critério, ambas as partes, etc. Existe uma coisa que chama margem, né? Os dois têm, né? Tanto o dono da marca quanto o fornecedor. Quando você tem aumento e você vai comprar com novo aumento, vocês discutiram um pouquinho se vocês estão repassando esse aumento pelo preço de reposição do estoque ou pelo preço pelo custo do estoque, porque você vai ter um custo de reposição. Esse custo de reposição, se você vender 1 milhão, quando você for comprar esse 1 milhão de matéria-prima de insumo, você precisa de mais 40%. Você tem esse capital de giro? É isso que quebra a empresa. Sabia? Uma vez eu disse para um cara, como é que chamava aquele IG no Paraná, alguma coisa assim, fazer água sanitária? Igibras? Igibras. Eu fui dar uma palestra na GV. A gente tinha um fórum na GV que tratava a marca própria academicamente. E aí falei da água sanitária, minha maior margem que eu tinha na Total Química e tal. E aí, quando terminou, ele me encontrou e disse assim, pô, Neide, do jeito que você fala, parece que é uma maravilha vender marca própria. Eu falei, pô, eu não sei no teu caso, mas no meu caso, a marca própria Carrefour me dá mais margem do que a da Clor, que é a nossa marca. Bom, então, por que eu quebrei? Porque você não sabe fazer conta. Cada vez que eu ia em algum cliente e você estava lá, você oferecia um preço, cara, que eu falava, porra, fecha com ele, assim, ele quebra rápido e sai da minha frente. Porque ele não sabe fazer conta. Vocês ouviram a pergunta que eu fiz? Se eu tenho hoje 1 milhão de capital de giro e eu estou faturando esse meu 1 milhão de capital de giro pelo meu custo de estoque, eu vou ter que comprar para produzir de novo. Eu tenho mais 30%, 40% para repor o capital de giro, lembrando que eu tenho que pagar pelo menos 40% para o governo no mês seguinte, vou receber daqui 2 meses. Aquela coisa que a gente sabe que acontece na indústria. Então, tomem muito cuidado quando eu ouço, cadê o Bruno? Eu estou segurando o preço. Parabéns. Tomem cuidado. O varejo vai dizer que não pode aumentar. E quem determina se vai ou não pagar é o consumidor, que está endividado, que tem que parar de jogar, entendeu? O jogo que tem que parar, entendeu? Mas quem determina é o consumidor, não é o varejo. Se você não aumentar, se você aumentar e ele disser não, eu não vou comprar, duvido
Sabe por que eu duvido? Porque eu quero ver ele explicar para o diretor dele que ele está com ruptura na loja, que ele não vai vender. Porque ele não quis te dar um aumento. Ou porque ele não quis negociar. E quando o fornecedor diz, se ele não aumentar o meu preço, eu não vou vender mais, duvido. Como é que ele paga a mão de obra? Como é que ele paga para virar a chave da fábrica? Ele tem um custo para virar a chave da fábrica todo dia? Precisa vender. Senão não paga. Né? Principalmente o pequeno e o médio. Então, os dois estão exatamente na mesma situação. Um não vive sem o outro. Essa é a maravilha da marca própria. Essa é a maravilha da marca própria. Essa interdependência. Essa coisa legal de fazer junto. Então, toma cuidado. Você vai quebrar a tua empresa porque você não vai ter... Onde você vai arrumar 40% para repor o teu estoque? Com o jurinho do tamanhinho que está hoje. Baixinho como está hoje, que está quebrando as empresas. Tomem cuidado, façam conta. Todo mundo tem que fazer conta. Quem não quer aumentar, o varejo tem que fazer conta, o importador tem que fazer conta. E agora, tem um jeito. Esta é a hora de sentar e dizer assim, meu povo, quanto que a gente tem de perda mesmo? Como é que a gente vai reduzir a perda? Como é que a gente vai reduzir os custos de não conformidade? Agora é a hora. E sai todo mundo fortalecido. Juntos. Ok? Vamos para o grupo 2. Quem é o grupo 2? O tema é impactos no consumidor. Tá? Primeira pergunta é, a fidelidade cai em itens essenciais? Nosso grupo, a gente entrou em consenso que depende da classe. Né? Depende muito da classe social. É a escolha da cesta, né? E a oportunidade financeira que acaba determinando qual que é a necessidade do cliente e aonde ele faz a migração, tá? A segunda pergunta, acontece migração para concorrência? No nosso grupo, sim, né? Acontece a migração para concorrência porque ele já está predisposto ao consumo da marca própria. Então, para ele já está alimentado da marca própria, a parte financeira acaba realmente fazendo uma grande diferença para ele e ele faz a migração, sim, tá? Percepção de valores, né? Muda em relação à marca própria? Não, não muda a percepção de valor, mas completando com a pergunta 2, ele que já está já naturalizado no consumo, né, na vivência da marca própria, então para ele não tem percepção de valor em relação dentro do mundo da marca própria. Tá? Muito bom. Posso me apresentar agora, Neide? Posso me apresentar? Gente, achei muito legal a pergunta do Grupo 1. Na próxima vez coloca aquela lá, porque eu vivo isso o dia inteiro, né? Eu tenho uma rede de drogaria, eu tenho uma distribuidora de matéria-prima e fábrica de private label. E é uma loucura, né, Neide? É tudo isso que você falou, a gente apanha igual cachorro o dia inteiro. E hoje eu falei uma frase muito engraçada, né? O cara falou, você já matou seu leão hoje? Ele falou, não, cara, então você tá fudido, que amanhã você tem 2, né? E é a mais pura verdade. A porta sua tá aberta para o leão entrar. Gente, marca própria, a gente estava falando no grupo, é super legal. Marca própria é solução para o varejo, né? Eu acho que a grande dor nossa como fabricante, como distribuidor de insumo, é quem faz a marca própria que não dá o devido valor para o fabricante da marca própria. Porque um forecast muito bem feito por uma fábrica hoje, de marca própria, você nunca vai passar necessidade. Né? A gente vê, tem a doutora Giovana que me alimenta de um monte de informação. Todos os anos, né, a marca própria deixa de vender vitamina C, colírio, um monte de coisa. Tá? Por quê? Porque não acredita na marca própria de verdade. Por que você pega uma Neide da vida, ela virou canhão, tem esse faturamento monstruoso de 1,5 bi por ano, né, Neide? Porque ela acredita na marca própria, não abre as pernas, desculpa o palavreado, né? E ela acredita no fornecedor dela, chama o fornecedor dela e faz um forecast muito bem alinhado para que o negócio não caia. Ou, como numa pandemia, dá o dinheiro para o fornecedor para ele sobreviver e por um ano não aumentar a marca própria. Quem lembra disso? Isso é verdade. Ela alimentou o fornecedor dela. Gente, obrigado. Giovana, diretora da Bimapro, trabalho com marca própria há bastante tempo, tá? Então vamos lá. Como comunicar reajustes? Vejo até pela dificuldade, eu recebo reajustes e tenho que comunicar aos meus associados. Quando é transparente,
eu recebi com mais 5 cartas em conjunto, informando, olha, eu estou te passando 9, mas o meu fornecedor passou 25. E foram várias cartas, junto com uma só, que era o comunicado oficial do fornecedor. Então, acho que quanto mais transparente for o processo, melhor. É claro que você não vai conseguir não reajustar, tá? A gente observa também no mercado que algumas empresas, é um absurdo, né? Eles se aproveitam. Então, o que a gente faz com esse pessoal que a gente entende que é acima do valor ou do percentual de mercado? Põe um X nas costas e espera passar. E aí? Porque realmente a gente tem que ter parceiro junto, tá? 2. Aqui, bundles, pacotes, conjuntos de itens complementares ou qualidade recuperam as vendas. No caso de marca própria, você não vai deixar de lavar o cabelo em crise. Você troca a marca do shampoo. Então, é claro que qualidade é obrigatória e não tem como a gente não ter em todos os produtos. Mas a gente olha os produtos promocionados, o que oferecem o melhor benefício para o consumidor, tá? O custo-benefício. E é óbvio que tem mercado para tudo, mas em momento de crise o que cresce mais são os produtos que a gente chama de entrada, tá? Os intermediários já têm um crescimento contínuo, mas os de entrada acabam tendo bastante impacto. Recentemente a gente fez uma apresentação dos top 30 fornecedores de fralda hoje no Brasil, 14 são marcas próprias. Imagina que uma mãe trocaria uma fralda ou colocaria uma fralda que ela não confiasse. Não, ela confia, tá? A gente já passou dessa fase, tá? Já passou. E a última questão seriam os programas de fidelidade ajudam, tá? No caso do varejo, porque a fidelidade do fornecedor com o varejista funciona diferente. A gente até chegou a comentar, né, que as pessoas eles escolhem para quem vai vender, tá? Porque numa crise dessa você não consegue atender todo o mercado. Quem que você vai atender? Os maiores, os que são mais parceiros, e aí sim garantindo a mercadoria para eles. Não tem o que fazer, tá? Então essa fidelidade com o varejista se dá de uma outra forma, com mais prazos, né? E a gente até está comentando que uma estratégia muito boa para fabricante é ocupar espaço, tá? Então, quanto mais mercadoria ele tiver, né, no varejista, claro que de produto que ele vender, com certeza não entram outros, tá? E com isso ele tem uma compra melhor, o prazo melhor e assim por diante. Agora, a fidelidade para o varejo é óbvio que funciona, tá? Já cashback, qualquer coisa. A gente vê, acho que hoje quem faz muito bem, né, é a Raia, né, não porque foi pioneira, mas é porque realmente se investiu muito nisso, e é uma coisa interessante, ela faz isso muito bem, tá? Essas eram as 3 questões. Muito bom. A primeira pergunta foi: marcas líderes reagem como perante a concorrência? Nossa resposta foi: as marcas líderes reagem com redução de custos, abertura de novos canais, criação de marca de combate e vendas casadas. Porque a gente entende o seguinte, e a gente pegou alguns exemplos. A gente trabalha aqui, por exemplo, com a batata tubo. A Pringles foi pioneira, ela entrou com um market share muito grande, com um valor também muito alto. Nisso veio a oportunidade, várias marcas próprias fizeram a batata tubo. O que a Pringles fez? Fez uma parceria com uma nova indústria, reduziu o preço e começou a tirar, inclusive, algumas marcas próprias, deixando de ser viável em alguns canais. Então, qual que é o diferencial nosso com esse produto hoje? Eu produzo na mesma fábrica da Pringles, que vai para a Europa. Então, eu tenho um produto de excelente qualidade, que está ali 10%, 15% mais barato na gôndola. A pessoa testa, gosta e continua comprando. Então, a qualidade, a estrutura do produto que chama a atenção do consumidor vai ajudar perante o concorrente. O número 2, oportunidades crescem para as marcas próprias. Cresce devido à autonomia sobre a decisão do produto, que foi o que nós falamos aqui no início. Então, como eu sou a dona do produto, se teve um impacto naquela embalagem, eu posso mudar para outra embalagem. Se aquela matéria-prima está escassa, eu posso fazer um trabalho junto com o meu time técnico e substituir aquela matéria-prima. Então, eu tenho um poder de manusear o produto com mais facilidade. Aproveitar a fidelização de cliente e os meus próprios espaços físicos. Então, eu já tenho espaço físico, por que não ampliar as minhas categorias, trazer inovação, coisas novas? E, por último, sobre market share.
cresce pós-aumento, né? No caso, eu entendi que é o exemplo da batata. Então, eu consigo continuar crescendo mesmo que os concorrentes também estejam aumentando? A gente colocou que sim, se a qualidade do produto e a percepção do cliente estiver coerente com a sua estratégia. Então, assim, o que eu entendo? Está aqui as dificuldades para todo mundo, só falamos disso aqui até agora, mas as soluções vieram todas juntas. Todo mundo falou de algo importante e coerente para ser feito diferente. Então, é isso. Bom, e aí a gente vai fechar com a Hora da Verdade. Essa Hora da Verdade a gente pediu para os 3 grandes parceiros nossos, tanto a Nielsen, que é a nossa parceira do canal Varejo Físico, quanto a Equive, que é a nossa parceira no canal Farma, no canal Alimentar, no canal Farma, né? Eu falei da Kivia. Não, a Nielsen é do canal Alimentar só, tá? E a gente tem o Júnior, que é da AF, como que é? M7, que é inédito. A gente criou, inclusive, o índice de marca própria, né? Que é novo, que não existe, e que a gente começa a mensurar a marca própria, o índice próprio criado por nós, que é o que a gente precisa, que a gente entende que é necessário para as tomadas de decisão. E aí nós escolhemos 3 produtos, que fosse comum nos 2 canais, tanto alimentar quanto farma. E aí a gente pediu para os nossos parceiros fazer um levantamento para a gente. Pô, porque está aumentando, pô, porque o fornecedor aumenta. Então a gente tem MF, marca de fornecedor, MP, marca própria. Vamos lá? Nesse cenário aqui, ó, autoendividamento, pressão inflacionária, crédito caro, renda comprometida, consumidor mais seletivo, o consumidor volta a fazer escolhas mais racionais e defensivas, e aqui entra a marca própria. Marcas próprias, opa, só voltar um aí. Deixam de ser alternativa. Passa a ser escolha. E isto não volta mais atrás. Pode passar. Com orçamento pressionado, o consumidor não abandona consumo. Ele recalibra o orçamento. De novo, ele vai para a marca própria porque ele confia, porque ele já sabe que entrega a promessa. Marca própria deixa de ser alternativa, passa a ser estratégia de compra, como a gente já viu, e o crescimento das marcas próprias não é apenas conjuntural, ele tende a consolidar novos hábitos em vários canais, em todas as formas de consumo, online e físico. E como esse cenário se reflete no mercado? Então, nós avaliamos, né, as dinâmicas de marcas próprias de fabricantes, e aí a gente vai passar aqui para vocês, período março-abril de 2026, que é esse terremoto que a gente está vivendo. Vamos lá? Da Nielsen. Olha só, gente. Março de 2026 versus março de 2025. A gente tem, no autosserviço, no cash e no farma, cresce 4,5% em valor. Cai 0,8% em unidade. Ok? Marca própria. Nesses mesmos canais, cresce 9,6% em faturamento. Cresce 9,8% em unidade. Tá? Vocês estão entendendo? A gente já começou a ver o que cresce. Marca do fabricante avança 4,4% em faturamento e cai 0,9% em unidades. Enquanto a gente cresceu 9,8%, eles caíram 0,9%. Tá bom para vocês? Não, isso daqui é verdade, isso daqui é fato, isso daqui é número, isso daqui é dado. Dado. Empresa só funciona se tiver dado para tomar decisão. Vamos em frente, rápido. Dinâmica de preço. Marca própria cai 0,2% em valor. A marca de fabricante cresce 5,3%. Olha, o fabricante não está aumentando. Vai contar para quem? Em unidades, inclusive. A marca própria, no cash care, a marca própria cresce 2% em valor. E a marca do fabricante, 3,5% em unidades. Nós crescemos em valor. Lembrando que no cash a gente está entrando forte agora. Autosserviços, supermercados. A marca própria cai, nós vamos falando de preço, cai 3,6% em valor.
e a marca de fabricante cresce 3,2% em unidade. Bom, então ela se consolida como alternativa mais competitiva de preço e vetor de crescimento em volume, capturando mudança de comportamento do consumidor. A variação de preço aqui, ela reflete tanto no efeito preço quanto mudança de mix e sortimento, tá? Vai. Aqui agora a gente vai falar de Equivia. Marcas próprias versus marcas de fabricante. Dinâmica de mercado. Em faturamento, a marca própria cresce 3,7%. A marca de fabricante retrai 9,1%. Tá bom para vocês? Nós vamos continuar achando que, puta, que coisa chata essa crise. Esse é o comparativo semanal, de 29/3 a 4/4. Ok? Enquanto o posicionamento de preço em comparação com marca de fabricante mantém-se com índice em torno de 62 e 65, ou seja, a gente tem um preço cerca de 35% mais baixo, mais baixo do que a marca do fabricante. Segue. M7. Vocês vão receber esse material. Ele é bastante amplo, mas só para vocês entenderem uma coisa, ó. A marca do fabricante, a gente está falando da semana de 10/4 versus setembro de 2000 de 09/3. Então, de 9/3 até 10/4, como é que foi? Fralda. Eu estou falando de fralda. Gente, olha essa coluna de variação. Isso na venda online. Ok? Lembrando, o M7 é venda online, que nós nunca tivemos mensuração de marca própria, nós passamos a ter agora com essa parceria com eles. Pode passar. Tem mais nada, não? Lenço umedecido. Desculpa. Lenço umedecido. Essa é a variação que a gente teve durante esse período de 9/3 a 10/4. Ok? Próximo. Sabonete líquido. Sabonete líquido que tem pouco no canal alimentar, tá? De qualquer forma, a gente teve praticamente zero variação. Tá? Próximo. Aqui é um resumo bem interessante que obviamente que isso aqui é a cara da Giovana, né? Da Giovana, não da Giovana, da Giovana, da Gi. É a cara dela. Mas isso aqui, sabe o que aconteceu? Nós tiramos o nome dos varejos, são nossos amigos, eles passaram para a gente essa informação que a gente pediu. Tá? Mas tenham certeza, são canais grandes, varejos grandes, redes grandes do canal Farma. E esse é o resultado até agora, quando a gente pediu para eles, escuta, fala para a gente como é que aumentou a fralda, o lenço umedecido, o sabonete líquido. É isso aqui, ó. A gente vai ter reajuste aqui, né? E aqui. Por enquanto, sem reajuste. Quer seja da marca do fabricante, quer seja da marca própria. Ok? Claro que isso está represado, gente. Isso está represado. Teve aumento. Pelo amor de Deus, quem não acha que teve aumento, dá uma ligadinha, sei lá, se informa de algum jeito, deve ter até sinal de fumaça falando, né, que tem crise, que tem aumento. Vamos passar. Então, a gente pode comparar o aumento da categoria com o aumento da marca própria na categoria? Porque nós recebemos ali assim, ó. Nós recebemos um negócio assim, ó. Também pedi para um grande amigo do canal Alimentar. Eu falei grande amigo, todo mundo mais ou menos já sabe quem é. Aí ele me passou assim, Neide, o aumento da categoria foi 3. O aumento da marca própria ainda não teve esse ano. Aí eu respondi assim para ele, mas como aumenta a categoria? Você fez o teu preço, a tua marca própria pela média da categoria, ou você tem o brief, você comparou se ele é premium, se ele é medium, quem que é o concorrente dele e saber quanto que o concorrente dele... Gente, pelo amor de Deus, é possível, eu quero que vocês expliquem para mim, é possível comparar preço, aumento de preço de marca própria com a média da categoria?
Se é, então vocês vão fazer isso no desenvolvimento. Faz lá no desenvolvimento e depois continua aqui. Agora, se lá no desenvolvimento você diz, não, o briefing do meu produto, ó, eu quero um medium igual esse aqui. É esse que você vai olhar quanto aumentou e quanto não aumentou. Se não, joga a toalha e não faz mais marca própria e não atrapalha a gente. Não atrapalha quem quer fazer bem feito e quem sabe fazer. vamos combinar isso. Porque pô, tem gente atrapalhando, pô, não pode. Nós continuaremos crescendo. Com ou sem esses caras que não sabem fazer direito. Vai, continua. Bem, 2 pontos, pode ir. Crise, né? Ou crescemos juntos. A gente tem 2 possibilidades. A gente ficar sentado, chorando, tem crise, ou, cara, vamos aproveitar, porque agora é a hora da gente reduzir custo, da gente reduzir perda, da gente pôr o nosso pessoal para melhorar processo, para melhorar sistema, para melhorar tudo. Vamos criar nossos assistentes do IA, vamos enxugar e vamos fazer o quê? Volta. Depois, a outra. Vamos crescer e sem se arrepender de ser feliz. Junto, gente, de mão dada. Senta, conversa. Entende como é que a gente vai passar esses 2 meses que estão aí pela frente e depois correr para o abraço. Nós temos eventos, tá? Não posso deixar de falar para vocês, rapidinho. O próximo é o Abimap Trade Center. A gente tem um evento que é um webinar, conectando gerações, construindo preferências. Próximo. Aí, olha o Mark, como ele está lindo. A gente vai ter o nosso SIMP, ele está muito lindo, Mark. A gente vai ter o nosso SIMP, dia 21 e 22 de outubro, e o tema do nosso SIMP é confiança. E esse tema surgiu da nossa ida para a Europa e de ver números deles, onde eles chegaram, só porque eles conseguiram do consumidor confiança. E aí, esse é o valor que constrói a nossa jornada. Próximo. E quem gosta das nossas imersões, nós vamos fazer uma imersão americana, onde a gente vai para Miami e Chicago. A gente tinha falado que é para Nova York e Chicago, mas Nova York tem NRF em janeiro, a gente vai para Miami, até porque é melhor para fazer umas comprinhas antes do Natal. São os mesmos varejos. E ok, depois a gente tem o pós-imersão e nossa última reunião do ano. Espero que vocês tenham gostado. Contem conosco. Não permitam que se faça marca própria que atrapalhe o negócio de vocês. Vamos para esse nosso happy hour. Muito obrigada de novo, Bianca, Timbro. E estamos sempre à disposição de vocês, para aquilo que vocês precisarem, para a gente seguir crescendo. E até o final do ano, 2 dígitos, tá? Bora!